Olá pessoal, queridos amigos e amigas. Eu resolvi fazer essa gravação, esse áudio para vocês, esse vídeo, aproveitando uma ideia fantástica aí da nossa irmã Nilda, que teve a feliz ideia de gravar um áudio esses dias passados, porque eu queria compartilhar com vocês esta passagem do Evangelho de São Lucas, o capítulo 15. E eu pensei que escrevendo um texto seria demasiadamente longo e com certeza cansativo. Então, aproveitando aí, plagiando a feliz ideia da irmã Nilda, eu resolvi gravar para compartilhar com vocês uma reflexão que eu aprendi, adorei aprender com relação ao Evangelho de São Lucas, capítulo 15, que nós acabamos de ler. Mas eu queria dizer que eu não queria comentar a respeito das três parábolas, porque a interpretação das parábolas eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes e já têm bastante, com profundidade, bastante ideia do que elas significam, não é? Então eu queria, na verdade, compartilhar uma percepção que eu aprendi não faz muito tempo e que eu achei fantástica, que é exatamente sobre essa incrível, fabulosa pedagogia de Jesus e com absoluta precisão que eu acho admirável em Jesus, esta precisão com que ele coloca pontualmente as questões. E eu queria compartilhar com vocês esse olhar, um olhar dessa perspectiva. Mas primeiro, gente, eu queria começar a situar contextualmente o momento, não é? Eu vou precisar compartilhar com vocês a imagem dessa gravura, né, dessa foto que vocês estão vendo aí, que é basicamente o estilo muito comum de casas naquele tempo de Jesus. Então, esse era um padrão de casas que era muito comum naquela época e que provavelmente era era uma casa parecida com esta e que Jesus estava naquele momento que aconteceu esse evento do capítulo 15. Então, ela tem uma casa que tem uma escada lateral que sobe até o teto da casa. Esse teto comumente é conhecido por cenáculo. E, na verdade, o significado desse espaço superior da casa, que era conhecido por cenáculo. E cenáculo é, na verdade, uma palavra latina. E, basicamente, indicava, no mundo romano, um local onde se jantava, ou, de um modo geral, o andar superior de uma casa, onde se subia através de uma escada, e ali se costumava a fazer reuniões, a principal refeição, que era a janta, né? Então esse era o espaço conhecido por cenáculo e que ficava aí nesse local que nós estamos vendo no teto, no forro da casa. E era muito usado porque, em razão do clima daquela região, não é? O clima muito quente, não é? E as casas também tinham um espaço pequeno dentro da casa. Então fazer uma reunião com várias pessoas dentro da casa, além pelo espaço ser pequeno, era inviável. Então era usado esse espaço superior que vocês estão vendo aí. É por essa razão que eu acredito que foi usada uma casa em estilo semelhante a essa, onde Jesus estava reunido,
foi usada esse espaço porque a gente vai perceber que os fariseus e os escribas, eles estavam na rua, não é? Passando pela rua e perceberam a presença de Jesus lá junto com os publicanos e pecadores, né? E isso faz a gente perceber que eles estavam fora e como eles podiam enxergar a presença de Jesus reunido com os publicanos e pecadores, faz nos entender que esse pessoal estava nesse local, nesse cenáculo, não é? Se estivessem dentro da casa com as portas fechadas, ou janelas fechadas, provavelmente os fariseus e os escribas não perceberiam a presença de Jesus, e mesmo que soubessem que ali moravam as pessoas daquela espécie. Bem, então, colocando essa situação, eu queria comentar que, como diz o Evangelho, os fariseus e mestres da lei passando por ali, murmuravam lá de fora: este homem recebe pecadores e come com eles. Isso aqui está no Evangelho, criticando a presença de Jesus junto àquela gente. E o que acontece? Jesus, então, ouvindo e percebendo a manifestação dos fariseus e dos mestres da lei, ele resolve descer, não é? Ir até a porta da casa, encontrar com aquelas pessoas e perguntar: o que está acontecendo aí, o que vocês estão reclamando? E os fariseus disseram: você está aí reunido, está vendo? Você está junto com esse pessoal aí, esses pecadores e essa gente de má vida, como eles chamavam, né? E Jesus resolve então fazer a seguinte pergunta: posso contar para vocês 3 historinhas? E eles disseram: pode. Aí começa Jesus falando a primeira história, que é a parábola da ovelha perdida. E vocês agora, eu vou mostrar para vocês então, só para vocês terem uma noção como é que funcionava naquela época, como é que as ovelhas eram guardadas e eram trabalhadas pelo seu pastor. Então essa é uma foto, um ambiente que era conhecido por aprisco. Vocês podem até encontrar em algumas passagens da Bíblia essa expressão aprisco. Aprisco é realmente o lugar onde os pastores guardavam as ovelhas. E ali elas ficavam guardadas. E todos os dias, o pastor retirava as ovelhas deste aprisco e descia com elas perto dos rios, dos lagos, para que eles pudessem beber água, para que eles pudessem comer. E depois ele trazia-as de volta para esse aprisco, onde elas eram guardadas. Isso era uma rotina diária. Era uma rotina diária que o pastor fazia com as ovelhas todos os dias, para elas irem beber água e comerem, depois voltavam para o aprisco. E aí que aconteceu o fato citado no Evangelho, né, que uma delas se perdeu. E se perdeu neste trajeto, neste momento, quando elas estavam lá bebendo água. E quando o pastor vai atrás dela e traz para casa, né? E como diz o versículo 5 e 6 do Evangelho: e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Então ela estava perdida realmente lá fora. E depois de contar essa história, ele vai contar a história da moeda perdida, da dracma perdida, que a mulher varre a casa e procura ansiosamente pela moeda, pela dracma, e acaba encontrando e fica toda feliz porque encontrou a dracma. E por último ele termina
com a história do pai, com os dois filhos, né? Que acontece aquela história que você já conhece. Então eu queria fazer o foco da seguinte forma, pessoal. Veja que olhar interessante que eu aprendi. A ovelha perdida, ela sabia que estava perdida, porque o animal sabe que está perdido. Ele percebe que está perdido. E estava perdido fora de casa. Eu acho que dá para concordar com isso. A ovelha estava perdida, sabia que estava perdida, e ela estava perdida fora de casa. A moeda, a dracma, é um objeto, não tem consciência. Também estava perdida dentro de casa e não sabia que estava perdida porque moeda não tem consciência, é um objeto, não é? E a terceira história, nós temos a história do pai com dois filhos, um perdido fora de casa e o outro perdido dentro de casa. O filho perdido fora de casa sabia que estava perdido. E o filho perdido dentro de casa que não sabia que estava perdido. Aí pode vir a pergunta assim, vamos raciocinar comigo aí, gente. Alguém pode perguntar, não, mas o filho mais velho, ele não estava perdido. Não é? Ele estava dentro de casa, mas não estava perdido. Não abandonou o pai, não estava perdido. E eu vou ousar discordar de quem pensa assim, argumentando da seguinte forma. Gente, a atitude do filho mais velho, que todo mundo sabe que tem um papel fundamental, é o filho primogênito, aquele que tem a autoridade do pai. Ele substitui o pai nas suas ausências, segundo o costume naquela época, não é? O filho primogênito era indiscutivelmente, depois do pai, a maior autoridade dentro da família. Só o silêncio deste filho em relação ao filho mais novo, que fez todas aquelas coisas para o pai, pedindo a herança do pai e saindo de casa com a parte da herança que lhe cabia, só o silêncio do filho, na minha percepção, já é um ato condenatório. A obrigação deste filho era repreender o filho mais novo, né? E não permitir que ele fizesse tamanha ofensa para o pai. Mas não basta, não parou só nisto. Eu acho que quando a gente for ler lá o Evangelho, o versículo 12, diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E aí vem a frase que eu acho foco fundamental. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Portanto, pessoal, o filho mais velho também recebeu a sua parte da herança. Concorda? Vocês percebem que, além da omissão, o filho mais velho também recebeu a sua parte da herança. Então, ele estava igualmente perdido, né, dentro de casa. Eu diria que, assim, se fosse estabelecer uma diferença entre o filho mais novo e o filho mais velho, eu diria que a única diferença entre os dois é de que o filho mais novo foi sincero com os seus sentimentos. Ele foi autêntico. Ele revoltou-se contra o pai, pediu a sua parte da herança e foi embora. O filho mais velho, ele não foi sincero, ele agiu hipocritamente, porque ele não repreendeu, ele não tomou nenhuma atitude e ainda ficou com a parte da herança dentro de casa. Então, eu já ouvi
uma frase assim, e eu acho, e vocês devem até lembrar de que uma vez, isso foi em 2017, o Papa Francisco comentou, não nesses termos, mas ele comentou algo nesse mesmo sentido, que é o seguinte, que Deus é muito menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Então isso é verdade, gente, isso é verdade. Eu acredito nisso, que Deus é muito menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela falsidade de um santo. Essa é a minha visão. E eu queria comentar com vocês essa percepção, dessa analogia pedagógica que Jesus faz brilhantemente, comparando o filho mais novo, né, com a ovelha perdida, que estava perdida e sabia que estava perdida fora de casa, e a atitude do filho mais velho com a dracma perdida, que também estavam perdidos e dentro de casa. E para terminar, pessoal, eu queria comentar os últimos versículos deste Evangelho de São Lucas, a partir lá do versículo 27 até o final, até o versículo 32, quando o filho mais velho que estava fora de casa, ele chegando em casa percebe aquela movimentação toda, né, do pai comemorando o retorno do filho mais novo e festejando, e ele fica revoltado. Ele, como diz o versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E aí o pai, percebendo, o que o pai fez? O pai saiu, foi à porta da casa, falar com o filho mais velho. Filho, o que está acontecendo? E que nós estamos aqui comemorando o retorno, não é, do teu filho, do teu irmão mais novo, que estava perdido. E o filho mais velho, revoltado, disse que não, eu não vou entrar. Porque eu estou aqui na sua casa a vida toda te servindo e você nunca fez nada por mim, nunca me deu atenção, não é? E fica revoltado com o pai. E a resposta do pai que eu achei fantástica, né? Que termina o versículo 31 e 32. Meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. E aí, pessoal, não sei se para vocês parece assim, mas para mim fica claro que parece que congela a cena, né? Congela a cena e não continua. É como se uma novela não terminasse o epílogo da história e congelasse um pouco antes de terminar a história. Então essa imagem do pai na porta com o filho parece que merecia uma continuidade. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Não tem resposta. E eu aprendi que a resposta para esse final da história está no começo da história. Lá de volta, voltando ao início do capítulo 15, no versículos 1 em diante. Onde estava Jesus quando ele contou essas três historinhas, essas três parábolas? Ele estava exatamente na porta de uma casa, conversando com os escribas e os fariseus, que estavam revoltados por verem Jesus dentro daquela casa, festejando, comendo e se reunindo com os pecadores e publicanos. Exatamente o cenário que termina o capítulo 15. Jesus deixou lá dentro da casa os pecadores e os publicanos
representados ali pelo filho mais novo e pela ovelha. E foi lá fora, no portão da casa, conversar com os fariseus e os mestres da lei, ali representados pela dracma e pelo filho mais velho. E com certeza ele deve ter feito a seguinte pergunta que não está escrito: e aí, meus queridos, vocês vão ficar aqui fora, me criticando, me ofendendo, ou vão entrar comigo e festejarmos juntos a misericórdia do Pai? Qual vai ser a atitude de vocês? Essa resposta Jesus não deu porque a resposta não cabia a ele. Cabia aos escribas e fariseus dá-la a Jesus. Então, pessoal, esse enfoque que eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei às vezes que nós nos portamos e não sei quem são hoje as dracmas, não sei quem são as ovelhas, não sei quem é o filho mais novo, não sei quem são os filhos mais velhos. Na nossa história, o fato é que quer sejamos o filho mais novo, quer sejamos o filho mais velho, quer sejamos a dracma, quer sejamos as ovelhas, né? O fato é que nós temos alguém que está sempre nos esperando. Alguém que está sempre de braços abertos, nos esperando. Que é Deus, que é Pai. Então, essa percepção que eu, muito emocionado, quero partilhar com vocês, e sempre desejando que esse Deus misericordioso, que é a tônica principal desse capítulo 15, nos receba sempre, cada vez que nós nos perdemos pelo caminho e que voltarmos para casa e seremos acolhidos por esse braço amoroso desse Pai tão lindo e tão misericordioso. Beijo no coração de vocês.